Mas a postura é: eu queria estar numa situação diferente? Sim, mas não negociamos com terroristas. Não tem negociação com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um terrorista e a gente não negocia com terrorista. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Eu tenho certeza que todos esses comentaristas que vocês veem na velha mídia, eles sabem, e alguns conversam comigo, eles sabem que é um absurdo que qualquer pessoa, político, não político, Bolsonaro, Lula, Fernandinho Beiramar, etc., fique impedido de dar uma opinião sobre as coisas. A única explicação para o silêncio e, portanto, cumplicidade é porque vocês vendem as suas almas. E vendem as suas almas por necessidade, porque caso contrário vocês estariam desempregados, vocês não têm audiência. Nós temos aqui, neste momento, inacreditável, mais de 20 mil telas. Muitos já perceberam que o Alexandre colocou de maneira intencional e o Flávio e o Bolsonaro numa sinuca de bico. Agora, o que dá para dizer? Eu diria que essa sinuca de bico é menos pior ou muito menor do que ela aparenta ser. É evidente que a defesa do Bolsonaro tem que negar que ele sabia do uso de IA. Por um motivo muito simples. O Alexandre havia proibido, nessa decisão estapafúrdia anterior, qualquer comunicação do Flávio com o pai. Logo, se o pai não poderia ter comunicação com outras pessoas de fora, não poderia ter comunicações políticas, não poderia ter comunicação com praticamente ninguém. Ora, não tem acesso a redes sociais. Não tem como ele dizer que sabia do uso de inteligência artificial na convenção do PL. Então, portanto, ele colocaria a candidatura do Flávio em risco? Eu digo a você, de forma alguma. Em primeiro lugar, porque é evidente que os filhos têm, historicamente, uma autorização tácita do Jair Bolsonaro para a utilização da sua imagem. Mas é claro, isso é muito anterior à sua prisão. A carreira política dos filhos, dos 4, foi construída em cima desse uso de imagem. Os filhos sempre utilizaram. O Eduardo, o Carlos, o Flávio e o Renan. Então, não há dúvidas de que há uma autorização. Essa autorização é histórica. O Flávio tem 30 anos, 20 e tantos anos de utilização de imagem do pai. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu queria dizer uma coisa. Se o Flávio cometeu ou não um crime eleitoral, não é problema do Alexandre. Como alguns jornalistas, inclusive, até falaram. Alexandre tem que sentar ali no cantinho dele, quietinho, com a boquinha calada, porque ele não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral. Não nesse ano, carequinha. Quem vai decidir se o Flávio cometeu ou não crime eleitoral é o TSE, que hoje é comandado pelo Cássio Nunes Marques, e que tem o André Mendonça na vice-presidência. Tem o Dias Toffoli como número 3. E tem lá os outros ministros que compõem a corte, 2 do STJ, 2 advogados escolhidos pelo STF, a partir de uma lista tríplice. Sendo assim, essa é uma discussão que eu espero não ocorra debaixo da esquizofrenia autoritária do Xandaquistão. Agora, o Alexandre vai dizer o quê? Que o Flávio Bolsonaro está descumprindo uma medida cautelar do Jair? Flávio Bolsonaro está sujeito a que medida cautelar? De quem? Pelo quê? Que crime ele cometeu? Alexandre ameaça. Não, descumprimento de medida. Por quem? O que ele cometeu? O que ele fez? Qual crime? Por que ele tem que estar sujeito a medida cautelar? Não, senhor. Ah, mas no Xandaquistão ele faz o que ele quiser, vai mandar prender o Flávio? Filhão, vamos pra porrada. Eu acho que todas essas medidas servem, ou deveriam servir,
como combustível para insatisfação com a figura do Alexandre de Moraes. Como consolidação até para os mais lentos da ideia de que o Alexandre é um tirano sem limite. Porque para nós, eu digo assim, os mais lentos, que para nós pode parecer que todo mundo já tem essa consciência formada. Mas, infelizmente, esse não é o caso. E eu digo, inclusive, dentro da mídia. Ontem, por exemplo, eu conversei com alguns jornalistas da mídia tradicional à noite. O pessoal ali que tem uma posição mais isentona. E eu recebi muita gente falando assim, cara, realmente essa decisão é indefensável. O cara tá passando de todos os limites. Não dá mais. Eu não sei se eles vão manifestar isso no ar. Mas eu juro pra vocês, ontem vários jornalistas da média mídia estavam me dizendo que o Alexandre tinha cruzado todos os limites razoáveis. Eu pergunto pra ele, falo, agora ele cruzou todos os limites razoáveis? Porra, o seu limite razoável é muito diferente do meu. Já falei pra vocês, existia uma percepção no Brasil de algumas pessoas de que era tudo passageiro, de que o Alexandre, no final das contas, estava fazendo como esse imbecil desse Armínio Fraga, esse cara é um imbecil completo. Esses caras achavam que o Brasil vivia uma ameaça e que o Alexandre precisava de poderes excepcionais, igualzinho ao imperador Palpatine, para impedir essa ameaça, mas que tudo passaria e que em breve a República ia ser restaurada. Só que o imperador Palpatine, como nós sabemos, só restaura a República na base da porrada. É necessária uma revolução para restabelecer os direitos básicos. E agora as pessoas estão percebendo, né? O Olavo de Carvalho falava síndrome de piu-piu. Será que eu vi um gatinho? Será que o Alexandre é um ditador? Aí vai piu-piu por piu-piu. Imbecil por imbecil. O Armínio Fraga ainda não se arrependeu. Mas vários já estão percebendo, decisão por decisão, pequeno percentual por pequeno percentual, vai se formando a consciência. Lembra do que eu falo sobre o Sistema 2? A consciência acerca de quem o Alexandre realmente é. E as pessoas vão vendo, não é aquele herói. Por isso que ele não goza do respaldo que ele gozava tempos atrás. Então, eu espero que essa atitude sirva para alguns perceberem, inclusive, o óbvio. Que o Alexandre, mais uma vez, está tentando influenciar o sistema eleitoral. Mais uma vez, ele está usando o lawfare, instrumentalizando o sistema judicial para, este sim, interferir nas eleições brasileiras. Então, turma comentarista, vou cobrar vocês. Americanos fazerem missão de observação no Brasil não é interferência nas eleições, mas juiz ameaçar candidato à margem da lei, isso é interferência nas eleições. E é isso que nos trouxe os problemas que nós tivemos em 2022, Armínio Fraga e companhia. O que é que deixou as pessoas putas nas portas dos quartéis? Foi a eleição polarizada? Não! O que levou as pessoas a tantos protestos? O que levou as pessoas a irem em manifestações gigantescas? Ora, o que levou as pessoas a fazerem isso, que culminou na revolta descontrolada do 8 de janeiro, fomentada por a gente sabe quem, foi uma revolta com a condução das eleições. Foi uma revolta com essa conduta. Foi uma revolta com interferência eleitoral. Em última instância, uma grande parte da população não confia no resultado e na condução do processo eleitoral. E esse tipo de atuação do Alexandre só aumenta o sentimento de revolta. O sentimento de que esses caras não vão deixar a gente ganhar, pô. E o que eu espero? Do fundo do meu coração, eu imploro, campanha do Flávio Bolsonaro, não se acovarde, capitalize esse sentimento. Capitalize esse sentimento poderoso de revolta da população, porque ele eleitoralmente é muito forte. Não tenham medo. Porque o que eu vou dizer agora é uma coisa muito difícil. Presta atenção, eu vou dizer um negócio agora que é muito difícil. Você vai falar, porra, Paulo, é fácil falar isso nos Estados Unidos, né? Mas eu só tô aqui porque eu soube me planejar. Eu soube me planejar por quê?
porque eu sei que é impossível apaziguar o Alexandre. Me propuseram. O Constantino sabe que isso é verdade. Que propuseram para ele também. E ele não aceitou na época. Tem que dar esse... depois as redes sociais dele voltaram, eu não sei o que aconteceu. Mas na época ele não aceitou. Justiça seja feita e agiu como eu esperava dele. Ofereceram pra gente. Não, vocês param de falar do Alexandre, param de falar dessas coisas de eleições, param de falar desse tipo de coisa e as redes sociais de vocês voltam. O que eu fiz? Mandei enfiar o acordo. Vocês sabem aonde? Por quê? Porque eu não queria ter minhas redes sociais de volta? Claro que eu queria. Mas porque eu sei que é impossível apaziguar o Alexandre. Por que eu sei disso? Ora, porque, ao contrário dos livros do Armínio Fraga, os meus não são de decoração. Alguns até são muito bonitos. Não sei se vocês viram que eu comprei uma coleção de livros chamada Os Anais da América. Porra, eu sempre quis. Se chama The Annals of America. Eu sempre quis ter anais na minha prateleira. Então eu comprei essa coleção nova, essa realmente decorativa, porque eu achei até interessante, tá? Mas a gente sabe na história que é impossível, que a única forma de lidar com um tirano em uma situação dessas é desafiando o tirano. É resistir. Ele vai dobrar a aposta sempre, e eu sempre digo isso. E você tem que dobrar a aposta e ir aguentando mais do que ele. No fim, quem dura mais, vence. Eu sei que quando eu falo isso, o apoio é quase unânime. Né? Todo mundo já parou, já acha que parou da hora passou da hora de parar de obedecer o Alexandre e jogar pelas regras dele. Mas, na prática, gente, isso que eu tô falando é difícil. É difícil. Não tô pedindo uma coisa fácil, não. Porque a única forma de enfrentar o Alexandre é um Bolsonaro disposto a voltar pra papudinha. Tá disposto a voltar pra presídio comum. A situação de saúde dele talvez nem permita isso. Por isso que eu sei que o que eu tô falando é difícil, mas não tem outro jeito. Infelizmente, a política do apaziguamento, não, na cara não, para não estragar o velório, não funciona com esse tipo de gente. Porque ele vai lá e traz a 12. E é isso que a gente está vivendo. É um constante processo de humilhação em que a pessoa é mantida como refém. O Bolsonaro hoje não é um preso, o Bolsonaro é um refém. Todas as coisas que o Flávio faz ou deixa de fazer, o Eduardo, graças a Deus, não entra nessa, mas a ideia, a ameaça por trás é sempre, se você fizer isso, olha que a gente mata o refém. E isso explica parte da campanha insossa do Flávio. Ninguém age da maneira que tem que agir por medo do refém. E aí a gente vai cedendo cada vez mais ao tirano, achando que ele vai diminuir a repressão. E como eu estou dizendo, a história mostra que as coisas não são assim. Com nenhum dos tiranos que já passaram por esse mundo. Por isso que eu sempre adoto a postura que eu adotei lá atrás, e eu me mantive nos Estados Unidos, e não visito a minha pátria, é um custo muito grande. Algumas pessoas que me conhecem sabem quais são as consequências disso, muito maiores do que muita gente imagina, né? Eu não reclamo, tô bem, tô saudável, mas são 3 anos e meio sem passaporte, com todos os meus ativos bloqueados, com multa absurda sem poder ser citado e me defender, com processos no Supremo Tribunal Federal, com um custo jurídico gigantesco, sem poder ir ao Brasil pisar na minha terra, perdendo oportunidades de negócio, deixando de ver minha família, deixando de estar ao lado de pessoas importantes em questões importantes pessoais que eu não costumo comentar aqui. E eu gostaria muito que o Bolsonaro, inclusive, tivesse na mesma condição. Vocês se lembram quanto que eu briguei para ele também estar nessa condição. Mas a postura é:
Eu queria estar numa situação diferente? Sim, mas não negociamos com terroristas. Não tem negociação com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é um terrorista e a gente não negocia com terrorista. Ah, mas e o refém? Ora, se vocês não estiverem dispostos a perder o refém, a negociação já acabou. Você já perdeu a negociação. E é essa situação na qual a gente se encontra. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que o Bolsonaro tivesse em condições físicas de falar assim, tá bom, eu vou pra Papudinha, vambora. Mas eu vou me manifestar. Eu vou me manifestar. Ah, vai me deixar incomunicável sem ver meus advogados? Tá bom. Vou fazer greve de fome. Eu vou ser hospitalizado, eu vou passar mal, vou ser hospitalizado, mas eu não vou cumprir ordens inconstitucionais. Eu gostaria muito. Eu tenho... É difícil, e volto a dizer, é difícil. Não dá para exigir isso. Mas é a única coisa que funciona. E aí quem dura mais vence. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.